Olá, aqui é a Édrica do Hora H e nesse vídeo eu vou te contar algumas lições de liderança que os homens poderiam aprender com as mulheres. Nós sabemos que existe um grande desequilíbrio entre homens e mulheres na liderança das organizações. O problema está longe de ser a falta de competência das mulheres, e sim os poucos obstáculos que os homens enfrentam para chegar lá. O que as pesquisas mostram é que homens e mulheres são equivalentes em talentos e competências, e muitas vezes as mulheres se sobressaem em alguns quesitos. Vamos ver quais são? Com o avanço das ferramentas tecnológicas, as empresas têm melhores condições de encontrar talentos e preencher as suas posições de liderança com líderes que realmente tenham as habilidades técnicas e os soft skills necessários para ocupar o cargo. Isso acontece porque hoje essa pesquisa pode ser muito mais assertiva, baseada em testes, em exames feitos todos pela internet. Muito diferente das entrevistas que estavam sujeitas a preconceitos e análises dos próprios líderes que conduziam as entrevistas, fazendo com que muitas vezes fossem escolhidos líderes à sua própria semelhança. Por muito tempo, mulheres eram consideradas inseguras para liderar. Mas será que isso é verdade? Estudos comprovaram que não. Na verdade, as mulheres não são inseguras, os homens é que são autoconfiantes demais. E o que isso leva? Isso leva aos homens participarem de encontros, de reuniões, sem ter se preparado o suficiente, porque confiam tanto em si próprios que não se preparam tanto para encontros e reuniões. E do outro lado, as mulheres que têm um nível médio de autoconfiança se preparam muito mais, somam muito mais dados e fatos para realmente ter um embasamento para participar de uma reunião ou de um encontro. Estudos vêm mostrando que as mulheres têm uma tendência muito maior a liderar seus times através da motivação e da inspiração, atuando muito mais com um senso de propósito. Esse tipo de liderança é muito comum para impulsionar altos níveis de performance, engajamento e produtividade. Os homens, por sua vez, poderiam aprender essas habilidades para liderar desta forma e nós teríamos muito melhores líderes em todas as organizações. Um outro ponto que os homens poderiam aprender com as mulheres é o sentido de colocar os seus subordinados adiante, colocar em primeiro lugar as pessoas a quem você lidera. As mulheres têm uma maior tendência a fazerem isso. E o que acontece? Quando um líder só pensa em si próprio, ele só está ali pensando em como ele vai aumentar o salário dele e como ele vai atingir as maiores hierarquias da organização, ele realmente não vai ter o foco em melhorar a vida, em pensar no bem-estar dos seus liderados, dos seus funcionários, e isso empobrece sobremaneira a sua liderança. Os homens têm uma tendência maior a serem autocentrados e isso os leva a um estilo de liderança um pouco mais egoísta. Se os homens conseguissem equilibrar esse estilo de ser autocentrado com um estilo muito mais voltado para as outras pessoas, nós teríamos muito melhores líderes nas organizações. Muitas vezes as mulheres escutam feedbacks durante suas carreiras dizendo que elas são muito carinhosas, que elas são complacentes, que elas se colocam demais no lugar dos seus liderados. E isso geralmente é um feedback que é dado por homens, que são muito mais diretos, assertivos, mas que muitas vezes perdem a empatia com os seus liderados. Essa é uma característica muito comum na liderança feminina e pouco comum na liderança dos homens. Então, a gente está vivendo um período em que há uma revolução tecnológica
e nós estamos adotando ferramentas como inteligência artificial, que vai retirar de toda a relação de trabalho e liderança o que não for o aspecto humano. Então vai ficar realmente muito latente o aspecto humano. Então, para todos os líderes, homens e mulheres, vão precisar demonstrar uma empatia maior, porque é isso que as pessoas vão esperar. Elas vão esperar reconhecimento, elas vão esperar uma maior empatia dos seus líderes, um senso de pertencimento dentro da organização. E essas são coisas que somente humanos podem te proporcionar. Isso é bastante comum no estilo de liderança das mulheres. Quando nós analisamos a capacidade que os líderes têm de desenvolver as outras pessoas, de promover coaching, de realmente mentorar e desenvolver habilidades das outras pessoas, nós vemos que estas são habilidades muito mais presentes nas líderes mulheres do que nos homens, já que os homens, como são muito mais autocentrados, não estão pensando em recrutar e desenvolver pessoas para que fiquem melhores do que eles mesmos, já que o sentido de tudo isso é receber todos os louros pela liderança e pelo trabalho desenvolvido. Então, quando a gente pensa em alta produtividade e alta performance, as mulheres têm muito mais a agregar nesse sentido do que esse estilo super masculino, autocentrado, de autopromoção dos homens. Quando nós analisamos a humildade e a vulnerabilidade, as mulheres também levam vantagem aqui, já que as mulheres têm uma maior facilidade de reconhecer erros e aprender com esses erros, tornando esse processo um aprendizado contínuo. Isso também é uma habilidade que os homens têm uma certa dificuldade de demonstrar dentro das organizações. Esse aumento na representatividade das mulheres em cargos de liderança só vem a melhorar a meritocracia, melhores potenciais, melhores talentos. Se você é homem, aprenda com essas habilidades e transforme sua carreira, crescendo cada vez mais. Isso é bom para todo mundo. E se você é mulher, coloque já em prática essas habilidades e assuma esse papel que já poderia ser seu, de liderança. Muito obrigada pela audiência, por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou do conteúdo, dê um like e acione o sininho para que você saiba todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Eu espero vocês aqui no Hora H. Até o próximo vídeo!